Grandioso Deus e Pai, nós louvamos o Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Tua casa. E Pai amado, poder aprender um pouco mais da Tua santa vontade para as nossas vidas. Abençoe a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui vieram, ó Deus, saíram de seus lares, se dispuseram a enfrentar chuva, alguns de carro, que é um pouco mais fácil, outros de ônibus, outros até a pé. Mas aqui vieram, ó Deus, porque com certeza querem melhorar em sua vida espiritual. Querem crescer em sua vida espiritual, não estão satisfeitos como estão, ó Deus. E que durante esta semana, ó Pai Celestial, isso possa acontecer com cada um aqui, ó Pai. Que possa ser o recomeço de uma vida espiritual, renovada e restaurada em Cristo Jesus. Por isso, Pai amado, abençoa-nos nesta noite. Dá-nos a Tua presença poderosa, ó Deus, e fala aos nossos corações, nos fazendo entender a Tua vontade e nos dando o poder para viver de acordo com Tua santa vontade. Nos entregamos em Tuas mãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Só pegar minha Bíblia aqui. Nós vimos no primeiro dia o desejo de Deus em colocar em nós novamente, ou restaurar em nós a sua natureza espiritual, sua natureza amorosa, como foi em Cristo Jesus. Refletir esse caráter de Cristo em nós. E quando você olha para a sua vida e olha para a de Cristo, você já percebe a distância em que nós estamos de Cristo. E ontem nós falamos sobre o quanto o inimigo não quer que isso aconteça e o quanto a nossa mente está no meio de tudo isso. E quanto Satanás tem usado, ou começamos a ver, para que a nossa mente não se desenvolva. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre a segunda maneira que Deus se revela. No domingo nós vimos a primeira maneira que Deus se revela, a revelação mais plena, Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver a segunda maneira como Deus se revela ao ser humano, através dos profetas. Aí nós temos a Bíblia e temos o Espírito de profecia, tá bom? Então nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Eu queria que você até estivesse com a Bíblia. Se você depois quiser anotar isso aí, é interessante, porque na verdade a primeira parte que vai ser um estudo bíblico. E um detalhe, o pessoal da sonoplastia da igreja, eles estão gravando tudo que está sendo apresentado aqui, palavra por palavra, tá bom? Em CD. Então, se você depois quiser copiar para você, é só pedir para eles. Se você não quiser o palavra por palavra, quiser só as projeções que estão aqui, é só você trazer um CD ou um pendrive que eu copio para você, tá tudo aqui, não tem problema não. Só que eu só vou copiar sábado. A nossa última palestra é sábado à tarde, tá bom? No horário do JA. Porque sábado de manhã é Santa Ceia e o assunto que eu tenho para falar, que é a sétima palestra, ele é muito difícil, muito duro de ser tratado dentro da igreja com pessoas que não assistiram durante a semana. Eles não vão entender nada. Aliás, eles vão sair daqui e vão logo para a associação pedir o pastor Kleber me transferir daqui. Então vai ser no sábado à tarde, tá bom? Então se você quiser, sábado à tarde você traz ou pendrive ou um CD e eu gravo para você todas as projeções sem problema. Só que algumas não terão explicação, mas você vai entender que você teve aqui. Pode ir. A revelação de Deus, só relembrando, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através de Jesus e Deus se revela através dos profetas, pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Nós já vimos sobre Jesus, vamos ver sobre a natureza e hoje nós vamos ver sobre os profetas. Pode ir. Vamos ler essas passagens. Amós 3:7. Amós é pequenininho, ali no finalzinho do Velho Testamento. É um livro pequeno, mas não quer dizer que é pequeno de importância, não. É pequeno em número de capítulos e páginas. Porque em termos de importância, ele tem a mesma de toda a Bíblia. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao quê? Olha que impressionante, irmãos. Deus não vai fazer coisas que sejam importantes
sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É por isso que eu falei aqui naquele dia, e hoje você vai entender melhor, que Deus, irmãos, não fica lidando com muita profecia particular, não. Esse negócio que a gente vê por aí afora, Deus me revelou na sua vida, e não sei o quê. E a gente vê isso aí por aí afora, tem cidadão que tem revelação assim, igual o relógio da tic-tac, ele tem revelação, né? Numa noite ele tem 10. Irmãos, isso é raro na Bíblia. Se você pegar a Bíblia toda, você vai ver ali revelações que Deus deu, que lidava com assuntos particulares, você conta nos dedos. Conta nos dedos. Agora, a revelação que lidavam com todo um país, com toda uma nação, com todo um povo, aí é a maioria da Bíblia. Então tome cuidado com esse negócio de pessoas que chegam perto de você, Deus revelou na sua vida. Eu me lembro de uma vez que eu fui comportar em Pouso Alegre, sul de Minas, né? Eu e um amigo meu. E esse amigo meu era noivo. E aí uma menina chegou para ele e falou assim, olha, Deus me revelou na sua vida. E Deus me mostrou que nós temos alguma coisa em comum. Ele olhou para mim assim, olhei para ele. E ele falou assim, você podia vir aqui à tarde para a gente conversar, para a gente se conhecer, porque Deus me revelou. Aí eu quase que eu falei para a menina, você tem que ligar para a noiva dele e falar que Deus te deu essa revelação, viu? Então, queridos, cuidado com isso aí, tá bom? Você vai entender melhor quando você ver o montante todo. 2 Crônicas 20:20. No meio da Bíblia, mais ou menos ali. Pouco antes de Salmo. Esse contexto aqui, Josafá ia para uma guerra. E Josafá, meio temeroso do que fazer, como enfrentar o inimigo. Eu já até preguei sobre isso, essa passagem aqui na igreja. Posso até pregar de novo, porque ninguém lembra, né? Então posso pregar de novo. 2 Crônicas 20:20, aí Josafá, Deus levanta um profeta lá no meio, e o profeta fala uma mensagem de ânimo para Josafá, e Josafá diz isso aqui. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis, crê em Deus, você vai estar seguro, sempre. Crede nos seus profetas. Irmãos, quando a Bíblia fala de prosperidade, eu sei que hoje existe uma corrente de pregação por aí, que ensina que prosperidade é ser bem financeiramente. Não tem essa pregação por aí afora? Ter prosperidade é ter dinheiro. Mas a Bíblia, quando fala em prosperidade, a Bíblia necessariamente não está falando de dinheiro. A Bíblia está falando de prosperidade em todos os aspectos da vida pessoal. Querem um exemplo claro disso? Paulo tinha uma vida próspera espiritualmente falando? Sim ou não? Claro que tinha, né? Até a sombra de Paulo, até lenço que mandavam para ele, quando voltava, curava as pessoas. Paulo tinha dinheiro? Coitado. Ele mesmo fala na Bíblia, ele dependia de ajuda de igreja. Então, será que prosperidade é o que o mundo ensina? Queridos, a gente tem que ter muito cuidado do que é conceito do mundo e do que é conceito bíblico de Deus, tá bom? Para Deus, prosperidade é o seu filho estar bem, principalmente no que diz respeito ao mais importante para Deus, vida espiritual. Então, Josafá está dizendo aqui, crê no Senhor seu Deus, vocês não estão seguros. Vocês vão ter segurança, vocês estão crendo no Deus de amor, é o Deus que ama tanto que deu seu filho. E se você crê naquele a quem Deus enviou, meu filho, sua vida vai prosperar. Vai prosperar em todos os sentidos, especialmente no espiritual. 2 Pedro 19, 2 Pedro 1, 19. Lá no finzinho da Bíblia. A palavra de Deus diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então Pedro fala muitas coisas aqui interessantes, uma delas que eu acho muito interessante, quando Pedro fala assim, olha, a mensagem profética é como uma luz para iluminar. E aí Pedro, ele parece até mineiro quando ele fala o que ele vai falar aqui. Eu acho interessante que é o típico mineiro falando. Pedro fala assim, seria bom se a gente atendesse. Não é mineiro que fala assim, nesse estilo? É o que Pedro está falando aqui. Olha, eu não sei quantos aqui já subiram no Pico da Bandeira. Já subiu alguém daqui no Pico da Bandeira? Que lá é uma bênção, né? Quando nós fomos subir em 2002, o pastor Leônidas, que sabe tudo dessas áreas, falou assim, leva a lanterna. E eu, com toda a minha esperteza em arrumar a mochila, deixei a lanterna de fora. Quando nós fomos subir, graças a Deus, pelo menos estava lua cheia. Mas se não fosse a lanterna dos meus amigos que estavam à frente e atrás, irmãos, eu tinha tropeçado demais. Porque quem já subiu lá sabe o tanto de pedra que tem, o tanto de pedrinha redonda para derrubar a gente. Eu vejo o Pedro falando aqui, eu me coloco nesse lugar. Gente, a luz profética é igual uma lanterna, é uma candeia para iluminar, e a gente faria bem se atendesse. E você vai perceber, daqui para frente nessa semana de oração, que você faria bem em atender. Mesmo. Tá bom? Algumas características interessantes aqui. Um profeta não falava de si mesmo, ele falava da parte de Deus, e ele falava movido pelo Espírito Santo de Deus. Pode ir. Como é que a gente conhece um profeta verdadeiro? Para você conhecer um profeta verdadeiro, são várias coisas que eu colocaria aqui. Eu só coloquei os principais. Primeira coisa, se é um profeta e fala em nome de Deus e fala de coisas que acontecerão, então a sua profecia tem que se cumprir. Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio é lá no comecinho, né? Sei que todo mundo sabe, mas é bom lembrar, né? Deuteronômio 18, 22. A palavra de Deus diz assim: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, um profeta que fala e não se cumpre não é de Deus. Por quê? O profeta de Deus, quando ele fala, se cumpre. O profeta de Deus falou, vai se cumprir. Tá bom? Segunda coisa, acerca de um profeta de Deus. E isso aqui é interessante, viu? Porque hoje existem pessoas que fazem profecia, elas se cumprem, e aí a gente pensa assim, porque você já imaginou, se eu virasse para você e falasse assim, irmãos, imagina, Deus me revelou que essa noite vai chover granizo em Juiz de Fora e vai arrebentar a cidade. E aí acontecesse, como é que você ia chegar aqui amanhã? Ela pegou e chegar até me pedindo benção, né? Benção, pastor. Todo mundo ia ficar temeroso. Queridos, mas para Deus só cumprir a profecia não é nada demais. Por quê? E nós vamos ler esses versos na Bíblia. Porque Satanás também faz profecia se cumprir. Principalmente as que dizem respeito a catástrofe, a desastres. Então, a profecia de um profeta de Deus, ela se cumpre, mas ele continua fazendo o quê? Seguindo a Deus e a Bíblia. Vamos lá para essa passagem que ela é muito interessante. Se eu fosse você, eu gravaria ela na sua Bíblia aí. Porque você vai encontrar nesse mundo aí muitas pessoas que dizem que são profetas de Deus e que falam algumas coisas e se cumprem, mas que não seguem a Bíblia. Então, cuidado. Deuteronômio 13, versículo 1 em diante. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Bom, é interessante aqui porque hoje se a gente pudesse matar profeta falso igual Deus manda fazer ele no passado, hein, ia ser um Deus nos acuda por aí afora.
Mas, queridos, percebam que o profeta falou, se cumpriu, mas ele chamou o povo para seguir o quê? A Deus ou outros deuses. Hoje você não vai ver um profeta aí de fora falar isso, mas ele pode te chamar para seguir um caminho contrário à palavra de Deus. Mas pastor, a profecia dele se cumpriu, mas a Bíblia é clara em dizer, se não segue a Deus conforme Deus manda, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, sai fora dele. Essa daqui é a confirmação dessa daqui, em harmonia com a Bíblia, Isaías 8:20. Profeta de Deus ele fala, profecia se cumpre, ele anda dentro dos princípios da Bíblia e nunca é contrário ao que a Bíblia ensina. Isaías 8:20, à lei e ao testemunho. Está falando dos profetas, né? Se você quiser, depois você lê um pouco antes aí que você vai perceber. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Pode ir. Quarta coisa, irmãos. Um profeta verdadeiro é conhecido pelos seus frutos. Nós não vamos ler essa passagem inteira, não, mas vamos lá para Mateus 7. Isso aqui é outra passagem que você devia ter grifada na sua Bíblia. Vamos ler só do verso 20 em diante. Em casa você lê o restante, tá bom? A palavra de Deus diz assim: assim, pois, são palavras de Jesus isso aqui, tá bom? Se você tem aquela Bíblia que as palavras de Jesus vêm em vermelho, com certeza ela estará em vermelho. Elas estarão em vermelho, né? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É interessante, irmãos, Jesus colocar isso, porque nos fins dos tempos, como os nossos dias, o que a gente mais vê por aí é profeta que faz cura, profeta que faz milagre e profeta que expulsa demônio, não é assim? Costumam colocar até na frente do canal de televisão, né? Quem está aí? Aqui é o Tranca-Rua. Então vem cá então, vem cá. Já viram? Uma verdadeira palhaçada aquilo, irmãos. Aí tem gente que vai por aí afora ver isso e fala assim: na igreja adventista isso não acontece. Deixa eu te dizer uma coisa. Graças ao nosso Deus isso nunca vai acontecer aqui. Porque o dia em que alguém ficar possesso aqui porque está permitindo o diabo entrar na vida dela, nós tiramos ela da igreja, vamos lá para a salinha pastoral e vamos orar com ela lá. Aqui dentro desse ambiente não é para show de Satanás, não. Eu não sei se vocês já viram, por aí afora eles levam lá, o cidadão começa, porque eu tô... E aí fica, agora então nós vamos tirar. Ah, vamos. Palhaçada, irmãos. Verdadeira palhaçada com o nome de Deus. Mas Jesus está dando recado aqui, ó. Você ouviu o recado de Jesus aqui? Muitos naquele dia vão chegar e vão dizer: mas Senhor, profetizei seu nome, Senhor. Olha lá, eu falava, as coisas aconteciam. Senhor, em seu nome eu olhava para a pessoa e curava, Senhor. Senhor, em seu nome o demônio estava numa pessoa e falava: sai agora, e saía. E Jesus vai virar e falar o quê? Nunca te vi. Não faço a menor ideia quem é você. Não se deixe enganar por ilusões que existem por aí afora, irmãos. O verdadeiro profeta é conhecido pelos seus frutos. E que fruto tem aqui que Jesus deixou aqui para nós aqui? Aqui no versículo 20 ele fala assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai... Onde é que está expressa a vontade de meu Pai que está no céu? Um profeta que não vive aqui, queridos, ele pode ter um milagre de olhar para essa igreja, vou fazer essa igreja virar uma piscina, e fazer. Mas nem por isso ele é de Deus. Não se iluda com milagre. Pode ir. Confessa Jesus vindo em carne, Jesus divino, Jesus humano, Jesus encarnado, Jesus Deus e Jesus homem. Existe uma igreja por aí que ela não passa no teste bíblico logo no começo, porque ela ensina que Jesus foi criado por Deus. E a Bíblia toda só vem dizendo uma coisa: Jesus é Deus. 1 João 4, 1 a 3.
Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha para mim. João falou uma verdade aqui, não sei se você percebeu. Provai o quê? Os espíritos. Tem gente que fala assim, mas pastor, no fim dos tempos ia ter profeta de Deus? Se não houvessem profetas de Deus no fim do tempo, o que o João teria dito aqui? O que você acha? O que você acha que João teria dito aqui? João teria dito o seguinte aqui: filhos, não deis créditos a nenhum espírito. Mas se João falou aqui, e ele está falando de profeta, porque ele fala assim, muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Mas se ele fala para provar, é porque no meio dos falsos ia ter o quê? O verdadeiro profeta de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque João é o último profeta da Bíblia. E tem gente que pensa que com João acabou a profecia. Acabou o dom profético. E João está dizendo o seguinte, não acabou. Vão ter verdadeiros profetas no meio de falsos profetas. Você tem que provar. Como que eu provo? Nós estamos provando aqui hoje, pela Bíblia. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois do mundo e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Era só até o versículo anterior. Mas pastor, ele só fala de confessão de Jesus como carne. Se você ler João, você vai ver que João só escreveu para provar que Jesus veio Deus, que Jesus é Deus. João é o único profeta da Bíblia, o único homem da Bíblia, o profeta da Bíblia que mais escreveu em Jesus como Deus. E ele também achou por bem escrever de Jesus como carne. Por quê? Porque essa separação, queridos, humana, divina em Cristo é impossível de ser feita. E se um dia você encontrar um pastor que vai te explicar aonde é humano, aonde é divino em Cristo, sai fora dele, porque nem a Bíblia tem explicação para isso. Ninguém tem explicação para isso. É um mistério da piedade. Tá bom? A Bíblia chama assim. E você lembra que a Bíblia, quando fala de mistério, ela fala o quê? Lembra lá o que Deus falou? As coisas reveladas são para quem? Para nós. E os mistérios? Para Deus. Então, creia no que a Bíblia diz e não queira ir além do que a Bíblia diz. Pode ir. Irmãos, quando Deus se revela, existem 3 maneiras do ser humano responder. 3. Um profeta de Deus, ele traz uma revelação de Deus, é a vontade de Deus. A primeira é aceitar e obedecer. A segunda maneira, rejeitar e não obedecer. E a terceira maneira, que é a mesma coisa da segunda, que é aceitar, mas não obedecer. Desculpa, a segunda é rejeitar, né? E não obedece mesmo. Satanás está nessa daqui, ó. Porque toda a revelação de Deus, Satanás sabe que é verdade. É impressionante, irmãos, que Satanás tem uma qualidade que nós não temos. Ele não duvida da revelação de Deus. Deus revelou, Satanás sabe, é aquilo mesmo, e acabou. Só que ele não obedece. Agora, essa categoria aqui é para ser humano. Porque ser humano, tem uns que rejeitam, não querem nem obedecer, e tem outros que estão no mesmo nível de Satanás. Ele aceita, mas não, pastor, também não é assim não, pastor. O que é isso? Isso é radicalismo, pastor. Isso é muito... Não é assim não. Eu queria que você olhasse isso aqui com atenção, porque durante essa semana de oração, a partir de hoje, isso aqui é o divisor de águas. Tá bom? Eu não sei em qual dessas você se encontra, mas você se encontra em uma delas. E daqui para frente é o divisor de águas. Se o que você vai aprender daqui para frente, querido, você quer aprender só para aceitar, é verdade. Concordo com tudo. Verdade. É pura verdade. Mas não é para obedecer, eu queria te fazer um convite. Olha, não perca seu tempo vindo aqui não. Não perca, besteira mesmo. Agora, se você quer fazer parte daquele grupo que aceita a verdade de Deus, as revelações de Deus e quer obedecer, é hoje a decisão também, tá bom? Vamos lá.
Aqui só alguns exemplos para nós. Noé já era salvo, irmãos? O que vocês acham? Era. Noé era salvo. A Bíblia fala que Noé era o quê? Era justo. Deus podia ter levado Noé para o céu sem construir a arca? Claro que podia. Coisa mais fácil. Outra, Deus podia permitir que Noé morresse afogado? Podia. E Noé ia se perder? Não. Noé era justo. Era um homem que tinha uma vida com Deus. Noé era salvo. Aí a pergunta então, para que da arca então, pastor? Qual é a palavra que está lá? Proteção. Mas proteção por quê? Vocês vão entender. Proteção para ele e para sua família. Noé obedeceu, irmãos, a Deus como Deus disse exatamente. Queridos, hoje é muito fácil para a gente olhar a história de Noé. Na época de Noé não tinha tido chuva. Na época de Noé, Noé viveu 500 anos à beira de um rio. Aonde ele olhava o rio, entra ano, saía ano, o rio não subiu nada. Você aqui com 20 anos de idade, você já percebeu que o Paraibuna nessa época do ano ele enche. Meio do ano ele está seco. Você tem 20 e poucos anos e já percebeu isso. Imagine Noé, 500 anos nunca vendo o leito do rio aumentar e nem diminuir. Sempre no mesmo lugar. Agora Deus vem e fala para Noé, constrói uma arca. E Noé vai fazer o quê? Constrói. Quer coisa mais radical e impossível do que construir uma arca? Mas Noé construiu. E eu queria te fazer uma pergunta, queria que você pensasse antes de responder. Não apressar aí. Quando Noé botou a primeira tábua na arca, ela era perfeita? Pensa que você precisa entender esse assunto. Era ou não era, irmãos? Era. Mas na primeira tábua, pastor? Perfeita. Quem foi que mandou o modelo para ele? Deus. Era perfeita. Ela não era completa. Quando ele botou a segunda tábua, perfeita. Quando ele botou a terceira, perfeita. Quando ele botou a quarta, perfeita. Quando ele terminou, perfeita. Mas quando ele estava no meio dela, ripa para um lado, ripa para o outro, pau faltando, ela era inacabada, incompleta, mas era perfeita. E por que é interessante você saber isso? Queridos, na caminhada cristã, eu posso ser perfeito, porque como nós vimos na projeção anterior, eu conheço a revelação de Deus, e caindo, levantando, mas eu estou procurando obedecer à revelação de Deus. Deus olha para mim perfeito. Incompleto ainda, porque Deus não pôde fazer em mim tudo o que Ele quer fazer, mas perfeito. Então nós podemos ser incompletos nessa terra, em todos os estágios, mas perfeitos, aos olhos de Deus. Vou te lembrar um detalhe aqui, eu tenho 2 filhos que são 2 bênçãos do Senhor. Quando o pequenininho nasceu, que eu olhei para ele estava completinho e tal, ele era perfeito? O que vocês acham? Era, mas falava? Tinha cabelo? Tinha dente? Entendia alguma coisa? Era perfeito. Hoje ele já tem alguns dentinhos lá meio cá e tal, corre para um lado, entende algumas coisas. Mas se eu perguntar para ele, ô Petri, quanto que é 2 mais 2? Mas ele é perfeito hoje? É perfeito. Você pode ser perfeito no seu estágio de crescimento com Cristo, ainda que incompleto. Mas para isso você tem que estar entre aqueles que aceitam a revelação de Deus e procuram seguir a revelação de Deus. Tá bom? Porque senão nós podemos ser imperfeitos e incompletos. Aí só Jesus. Raabe, queridos, olha o que é o exemplo de uma revelação, o que faz na vida de uma pessoa. Raabe ouviu uma revelação, seguiu exatamente, não entendia muita coisa. Como é que vão derrubar um muro aqui? Esse muro aqui, eu moro aqui em Jericó há tantos anos, não sei como é que eles vão derrubar esse muro. Mas se Deus falou que o muro vai cair, eu vou fazer o que eles estão pedindo, botar o pano do lado de fora e tudo bem. E aconteceu, pode ir. Josué, exatamente na destruição de Jericó, seguiu o que Deus mandou. Vamos lá, dá a volta lá, circula uma porção de vezes, no 7º dia você circula mais tantas vezes, e depois toca a trombeta e berra, manda todo mundo berrar, vai cair o muro. Olha, irmãos, isso é a maior impossibilidade do mundo, é essa daí. Não vem alguém levantar a mão e falar assim, não, pastor, eu acredito que grito derruba alguma coisa. O máximo que grito faz quando é uma soprano daquelas poderosas, é trincar cristal. Mas derrubar muro, eu duvido muito. Se você souber de alguém, eu vou pôr aqui em frente dessa parede aqui um dia, aqui, ó, e vou pôr ele para gritar. Vai botar a garganta para fora e não vai derrubar nada. Mas Deus falou que ia cair, o que aconteceu?
Se Deus falasse para mim e para você, irmão, ô Judson, eu vou mandar uma abelha e ela vai derrubar a igreja central. Olha, se eu fosse você, por via das dúvidas, se Deus desse essa mensagem, ficava do lado de fora. Porque apesar das impossibilidades, a palavra de Deus não cai por terra sem se cumprir. Amém? Nunca. Bom, apesar das impossibilidades, Josué foi lá, fez e o muro caiu. Os discípulos, quando tiveram Jerusalém cercada, Jesus falou o quê? Lembram? Olha, quando vocês virem Jerusalém cercada e que de repente o acampamento se retirar um pouco de Jerusalém, fujam. É hora de fugir. E os discípulos, quando viram que de repente Tito, que estava com tudo armado, desmontou o acampamento e deu uma marcha ré, o que os discípulos fizeram? Ó, não sobrou um dentro de Jerusalém, não morreu nenhum. Obedeceu. Josafá, aquela passagem de 2 Crônicas que nós lemos, Josafá obedeceu, Deus falou para ele, Josafá, fica tranquilo, você não vai ter que dar um beliscão em ninguém, a guerra é minha. Bom, Senhor, já que nós não vamos lutar, então não vou nem preocupar com o soldado, vou preocupar só em louvar o seu nome pela vitória. Josafá louvou o nome de Deus, quando chegou lá embaixo, que ele olhou para o vale, o inimigo estava todo morto. Por que estou passando esses exemplos para vocês, irmãos? Porque é interessante você saber que quando Deus revela a sua vontade, ainda que nós não conheçamos, nem concordemos, e usemos a nossa famosa inteligência racional para questionar, o melhor é obedecer. E aí eu lembro de Pedro, olha, a luz da revelação é como uma candeia, é bom se a gente atender. Pode ir. Eu queria deixar aqui também alguns exemplos negativos. O povo do dilúvio, lembram? Noé pregou 120 anos, e o povo, esse velhinho está cada dia mais doido. O velhinho está caducando, coitado. O velhinho podendo curtir a aposentadoria dele, agora que está velho vai construir um barco. Aí a água veio. E aí foi tarde. O povo de Sodoma e Gomorra. Ló foi lá e falou, gente, que nada, Ló, deixa de ser, Ló, do jeito que o sol nasce e se põe aqui tem sido todo ano, todo dia, que nada, Ló. Os reis de Israel, ao longo da história de Israel, Deus foi falando, gente, se vocês não se voltarem para mim, se vocês continuarem escolhendo o inimigo como o Senhor de suas vidas, eu vou permitir que o inimigo guie a vida de vocês, e vocês vão perceber o que é ter Satanás como Senhor. Não, que nada, não é assim não, Deus também não está assim não, E Deus permitiu, e Satanás levou cativo para a Síria, para a Babilônia, para Roma, para não sei, foi levando. Acabe então, esse aqui foi avisado de centenas de vezes. Antes de entrar na terra de Canaã, lembram? Foram lá aqueles 12, olharam a terra, e Deus falou para o povo, pode ir que vai ser tomada a terra. E aí aqueles 10 que voltaram disseram o quê? Lembram da história? Não dá não, gente, desiste, gente. O povo lá é tudo marombeiro, é tudo nego malhado, tudo nego forte. Nós vamos lá, vamos dar tapa na gente lá, vamos matar nossos filhos. E os filhos que eram o que seriam as presas daquele povo foram os que tomaram a terra. A palavra de Deus, queridos, não deixa de se cumprir. E o povo de Jerusalém, naquela destruição que os discípulos saíram, quando o acampamento de Roma se retirou e que os discípulos entenderam a mensagem de Cristo, os judeus que sabiam da mensagem começaram, que nada, os romanos estão com medo porque nós temos o Deus verdadeiro, eles vão experimentar a nossa ira, nós vamos levantar e vamos lutar. E os discípulos, gente, não é isso não, é o sinal de Deus para a gente dizer que nada, nós vamos destruir todo mundo dos romanos. Flávio Joséfo, que vivia naqueles períodos, naqueles dias em Jerusalém, era um romano, historiador, ele diz que as escadarias em Jerusalém eram como cachoeiras do sangue dos judeus que corriam, de tanta gente que foi morta. Queridos, quando Deus se revela, Ele não se revela porque Ele não tem nada para fazer, não. Está lá à toa, sentado no trono dele, né? Aí de repente não tem nada para fazer, fala assim, vou inspirar um profeta meu a escrever uma mensagem, que eu estou à toa mesmo aqui, mandar para meus filhos. Irmãos, não existe isso. Quando Deus revela alguma coisa para os seus profetas, Deus tem uma mensagem que Ele quer que o seu povo siga, porque vai ser o melhor para nós, para nossa proteção, para nos livrar, para nos ajudar, para nos fazer felizes. Pode ir. Mas a escolha em ouvir ou não é de cada um. Quando Deus se revela com uma mensagem, Ele espera mais ou menos isso, que ela seja ouvida e atendida. Deus atua na sua obra, pode ir. Deus atua na sua obra, queridos, de duas maneiras.
2 princípios Deus tem para atuar na vida dos seus filhos. Isso aqui, preste atenção, só não vale para salvação. Porque para salvação você pode todo arrebentado lá em cima de um leito no hospital e clamar pelo sangue de Jesus, reconhecendo os seus pecados cometidos ao longo da sua vida e pedir perdão a Cristo. E o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Salvação. Tirando salvação, tudo na caminhada de um cristão, Deus só age dessa maneira. Ele se revela através da natureza, através de Jesus, através dos profetas. E Ele espera de nós o quê? Fé na mensagem que Ele deu e prática. E aí vai vir um resultado. Qual o resultado? Bom, nós vamos aprender um bocado sobre o resultado nessa semana. Quando nós tivermos fé e prática, o resultado. Pode ir. Quando um profeta fala, não é porque ele quer algo, eu acabei de falar, né? É Deus que quer. E é como Pedro diz, nós faríamos bem em entender. Esse dom, irmãos, o dom profético, tem 2 objetivos principais. Primeiro objetivo principal do dom profético: proteger quem? Quem? Nós, o povo de Deus. Então é para proteger, é para guardar, para nos abençoar, para nos fazer, como disse Josafá, prosperar. Primeiro objetivo. Segundo objetivo. O que está escrito lá em cima? Salvar os ímpios. Porque quando Deus guia um povo e os ímpios percebem que aquele povo é guiado por Deus, é um testemunho poderoso. Deus podia ter transladado a Noé e sua família, irmãos. Era muito mais fácil para Deus. Mas através da arca, Noé pregou aos incrédulos. Olha o que o Espírito Santo nos diz. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem. Aí você pode pensar assim, pastor, mas e se essas multidões aceitam a Deus? Aí ia pegar Deus de calça curta, ia pegar Deus desprevenido? Você crê nisso? Querido, você sabe quantos % da arca foi usada? Cientistas cristãos têm estudado o que foi colocado na arca, a quantidade de comida e tal, as possibilidades de terem sido levados animais que ainda não eram adultos e que comeriam menos. E eles chegaram a uma conclusão de que a arca não foi utilizada, se foi, que eles acreditam que não, mas se foi, 30% dela. Ela tinha 70% de vaga ainda, para quem? Para essas multidões. Mas, pode ir. Continuação daquela citação. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para quem? Para o povo. Deus não precisava de salvar Noé pela arca, ele podia ter transladado Noé, ele não tinha transladado Enoque. Transladava Noé, a família de Noé. Ou faltava poder em Deus para fazer isso? O que você acha? Claro que não. Mas Deus fez para quê? Para que fosse um testemunho aos ímpios. Em todas as épocas, irmãos, Deus teve e tem uma verdade presente. O que é a verdade presente? Todos os profetas que foram citados aqui anteriormente, eles tinham uma mensagem para o seu tempo. Era a verdade presente. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? Vamos lá, me ajuda aí. Qual que era a verdade presente para aqueles dias? Era de que tinha um santuário no céu? Era essa a verdade para aqueles dias? Não, qual que era a verdade para aqueles dias? Deus vai trazer o dilúvio sobre a terra. Quando Daniel escreveu o seu livro, qual era a verdade presente para Daniel em particular e para todos aqueles que começaram a pesquisar Daniel? Deus tem que purificar o santuário. Quando Jonas foi para Nínive, qual era a verdade presente para Jonas e para a cidade de Nínive? Ah, Deus mandou vocês guardarem o sábado. Era essa a verdade presente para aquele povo, irmãos? Não. Voltem-se para Deus de todo o coração, porque senão Deus vai trazer destruição para Nínive. Quando os discípulos estiveram com Jesus e Jesus ascendeu ao céu, Jesus disse uma verdade presente para eles. Fiquem em Jerusalém até acontecer o quê? Me ajudem, irmãos, vocês conhecem a Bíblia. Até acontecer o que lá em Jerusalém? Até receber poder. Qual era a verdade presente para os discípulos naquele momento? Ficar em Jerusalém até receber poder. E depois? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Começando por Jerusalém, Samaria, Judéia, tarará, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Essa era a verdade presente. Bom, qual é a verdade presente para os nossos dias? Será que tem? Tem.
Nós vamos entrar na verdade presente amanhã. Amanhã eu vou falar mais sobre ela. Aliás, amanhã eu vou falar sobre ela. Qual é a verdade presente de Deus hoje? Será que a verdade de Deus, presente de Deus hoje para nós é o que nós estamos pregando e vivendo realmente? Será que é? Só relembrando aqui. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas, prosperareis. A pergunta é, nós vamos crer e obedecer? Vamos colocar em prática esses dois princípios de Deus, fé e prática, e Tiago fala dele, para obter o resultado que Deus espera? Ou nós só vamos fazer como Satanás, só conhecer? E como eu falei, se o seu objetivo é só conhecer, é melhor que você nem continue vindo, porque não vai ter utilidade. Agora vamos lá, será que Ellen White cumpre os requisitos de um profeta verdadeiro? Você não precisa responder sim, porque eu estou aqui na igreja, eu fui criado aqui, então é sim. E a maior besteira que você faz é fazer isso. Você tem que ver pela Bíblia. Será que ela cumpre os requisitos de um profeta de Deus? Bom, eu particularmente na minha vida, e eu não sou exemplo para ninguém, para mim sim, completamente. Mas eu queria ver com você alguns exemplos. Pode ir. Ela falou em harmonia com a Bíblia? Bom, isso aí só tem um jeito de você saber. Fazendo o quê? Primeiro livro que eu li dela, irmãos, eu frequentava essa igreja já há uns 5, 6 meses, achava que era besteira, negócio de Ellen White, sei que isso é besteira, esse povo é louco. Aonde que Deus ia ter um profeta nos nossos dias? Que nada, isso é besteira. Aí eu comprei o livro A Batalha Final. E eu quando eu entrei para essa igreja, irmãos, eu não acreditava em nada, e nem em ninguém, só acreditava nisso aqui. E continuo muito assim hoje na minha vida, tá bom? Para mim aqui, falei, bom, se o que ela fala está na Bíblia, vamos ver. E eu comecei a riscar tudo que ela falava e que ela citava a Bíblia. Quando estava na metade do livro, já tinha gastado quase minha caneta inteira. Porque cada frase, verso da Bíblia, frase, verso. Eu falei, não tem condição. Ou essa mulher sabe tudo da Bíblia, ou então ela passa um dia inteiro para escrever um livro. Aí eu fiquei sabendo quantos livros ela escreveu. E aí eu comecei a ler mais. E aí eu li um livro que eu já li umas 3 vezes na minha vida, e toda vez que eu termino de ler, eu ainda não li todos os livros dela não, só para te deixar claro, que senão você vai falar, pastor, já leu tudo? Não li não. Já li um bocado de coisa. Mas tem um livro dela que eu termino de ler e me dá vontade de começar a ler de novo. São 2, né? Patriarcas e Profetas e Desejado de Todas as Nações, que para mim é o livro mais bonito que eu conheço. Então eu termino de ler, se eu não me policiar, eu começo de novo. Então eu falo, não, eu tenho que ler outro. Então, se você ler, você vai perceber que o que ela mais fala é em harmonia com a Bíblia. Aceita Jesus como divino e humano? Ninguém escreveu tanto sobre isso. Você tem que ler também. Os frutos foram vistos na vida dela 70 anos. E tudo o que ela deixou para Deus. Ela tinha um patrimônio que, se fosse vendido para o bem dela, se os livros dela fossem vendidos para o benefício dela, ela teria morrido milionária. Mas ela nunca tirou nada disso. Quando ela tirava para usar em coisas da igreja. Ela não tira essa parte aí do que vai entrar para tal obra. Pode ir. Mas tem um aspecto dela que é muito interessante, que é profecias que se cumpriram. Pode ir. Surgimento do Espiritismo, irmãos. Quando ela escreveu em 1849, aliás, antes disso um pouquinho, né, porque em 1849, quando as irmãs Fox começaram, e as irmãs Fox começaram com os negócios lá. Elas ouviam umas batidas e diziam, olha, são os espíritos desencarnados se comunicando conosco, e não sei o que, tarará, aquela coisa arada toda. E ali nasceu o espiritismo moderno. E a irmã White escreveu dizendo que isso aí ia comandar o mundo. E será que ela estava certa? Bom, vamos lá. Quantos espíritas nós temos no Brasil hoje? Sabe quantos? De acordo com o IBGE, entre aqueles que oficialmente se reconhecem como espíritas e entre aqueles que são espírita pelo seu modo de pensar e tal, só não dizem abertamente, não frequentam reuniões e tal, o Brasil, 35% da população é espírita. Então só no Brasil nós temos cerca de 80 milhões de pessoas espíritas, só no Brasil. Um budista é o que, queridos? O que um budista é? Espírita. E mais uma porção de outros que tem por aí. Bom, isso aí é só para você ter uma noção. Então, ela escreveu, na época eram 2 pessoas, essas 2 irmãs,
E hoje só no Brasil já tomou conta disso aí. E aliás, novela é o maior propagandeador de espiritismo que tem. Toda novela tem um lá que aparece para o ator, para a atriz principal, para dizer, olha, e não sei o quê. E aí o cristão está assistindo aquilo e ainda fala assim, puxa vida, olha que emoção, que bonito. Está tendo uma sessão espírita dentro de casa. O erguimento do papado, irmãos, quando ela escreveu em 1888, nesse período o papado não tinha poder nenhum. Para você ter uma ideia, um líder da Igreja Católica nem nos Estados Unidos podia entrar nesse período da história. E ela falou, a Igreja Romana vai dominar o mundo e os protestantes dos Estados Unidos vão abraçá-los e tal, e não sei o quê. E aí todo mundo disse que nada disso é besteira. Mas em 1994, 7 igrejas assinaram uma carta conjunta, dizendo em outras palavras, não, nós não temos diferença praticamente nenhuma. Isso foi só o começo, viu? Pode ir. A União, como eu falei, em 1994 assinaram essa declaração conjunta e que cada dia está mais forte. Um líder de uma igreja que existe no Brasil muito forte, Wilson Fanini, presidente durante muitos anos, não sei se hoje ainda é, da Igreja Batista Tradicional do Brasil. Ele foi no encontro no Vaticano e voltou de lá dizendo o seguinte, não, as diferenças entre nós e a Igreja Romana são mínimas, nós temos muito mais coisas em comum. A Guerra Civil Americana, irmãos, foi outro ponto interessante que quando ela escreveu, os Estados Unidos viviam uma euforia de que a guerra não aconteceria. Vocês sabem, né? Quantos sabem aqui sobre a história da Guerra Civil Americana? Levanta a mão. Vou dar uma explicação rápida então. Os Estados Unidos é colonizado da seguinte maneira, irmãos. O norte era industrializado, o sul era agropecuária, agricultura e tal. O sul tinha escravos, o norte não tinha escravos, ou tinha menos. O norte queria a libertação dos escravos, o sul não queria porque era mão de obra barata. E aí a discussão foi aumentando, e é lógico que entram mais uma porção de fatores também, e acabou que o sul entrou em guerra com a parte do norte. Quando isso estava para acontecer, e muito debate e tal, Deus deu a primeira visão para ela, ele falou o seguinte, avisa para o povo de Deus que vai haver a guerra. E aqueles que moram em região fronteiriça, saiam de lá porque eles vão morrer. Porque quem morava na divisa, ele foi menosprezado por um lado e massacrado pelo outro. Porque ele estava no meio e não tomou posição. E um dia ela deu essa mensagem e muita gente falou para ela que nada está pregando aí uma mensagem dura, uma mensagem terrível, que a gente não gosta nem de ouvir essa mensagem. Que profetisa é essa que faz uma mensagem dessa? Deus vai resolver isso aí. A segunda mensagem que Deus deu para ela, Deus falou para ela e ela foi falar numa igreja. E ela falou o seguinte, irmãos, a guerra vai acontecer. E muitos pais que estão aqui vão perder seus filhos na guerra. Aí que gente ficou alvoroçada. A guerra aconteceu, muitos anos depois ela voltou naquela igreja. E ela estava lá pregando, nem se lembrava de nada, e depois quando acabou, muitos pais vieram até ela e disseram para ela. Em casa eu tenho o nome desses lugares, viu, irmãos, eu não sei de cor. Vieram para ela e disseram para ela, olha, eu perdi meu filho na guerra, e a senhora quando esteve aqui, lembra? Tanto tempo atrás a senhora falou que isso ia acontecer. Então, queridos, na época que ninguém achava que a guerra ia acontecer, ela falou, vai acontecer e vai ser um desastre para os Estados Unidos em termos financeiros e em termos de perdas de pessoas. Pode ir. Mais coisas que ela falou, profetizando. A visão da expansão adventista. Quando ela escreveu em 1848, a nossa igreja tinha cerca de 100. Hoje, irmãos, batizados no mundo nós somos 14 milhões. Entre os que frequentam a igreja e não se batizaram, aqueles que os familiares são simpatizantes da igreja, estão lá de vez em quando, não vão em outra igreja, vêm só na nossa, mas não são batizados. Entre aqueles que conhecem a mensagem e estão um pouco afastados, a igreja acredita que nós estejamos beirando a 35 milhões de pessoas no mundo inteiro. Para quem era 100, em 1848, cerca de 160 anos atrás, e está com um número desse, você pode dizer, mas pastor, tem muita igreja que está desse jeito também. Tem, mas as igrejas que nessa época aqui tinham 100, não existem mais. E as que tinham mais do que 100, como muitas que nós temos até, que no Brasil tem muito menos membros do que nós. E publicações estão em mais de 230 línguas, porque idiomas e dialetos, essa coisa, aí aumenta muito mais. Pode ir. Mas uma mensagem dela, a mais poderosa não foi isso aí não. Foi isso aqui, ó. Em 1863, em Otsego, Michigan, ela teve a primeira visão sobre saúde. Queridos, existem coisas que o Espírito de Deus
revelou para ela e que ela escreveu que a medicina até hoje não comprova. Eu achei muito interessante a reportagem do Dr. Eunio Nogueira, eu não sei quantos conhecem, ele escreve direto na Revista Adventista. É um cara inteligente, porque pelo menos o nome dele é muito bonito, é Eunio Judson Nogueira, então é um cara inteligente, eu já vi que... Mas ele escrevendo numa dessas revistas aí, eu não me lembro se na Revista Adventista ou na revista do Ministério, ele disse o seguinte, ele é médico. Quando eu encontro uma revelação de Deus, que a medicina ainda não comprova, eu fico com a revelação de Deus. Achei impressionante. Ele está certo ou ele está errado? Está certo. Ele é médico. E quando ele escreveu isso aqui, algumas pessoas pensam assim, ela copiou da medicina da época. Existem médicos hoje no mundo, médicos cientistas, porque tem médico que é só médico, tem médico que é médico e cientista. Esses estão acima da medicina, tá bom? Eles são os que inventam as vacinas, que inventam os tratamentos que curam, são esses médicos. E existem médicos e cientistas do mundo que estão se convertendo para a nossa igreja por causa dessa mensagem. Por quê? Porque eles estudam. E eles pegam lá e eles olham e falam assim, rapaz, como é que uma mulher que tinha 3º ano primário escreve sobre isso no período em que a medicina foi mais cega da sua história? Para você ter uma ideia de como a medicina era cega naqueles dias, por que o primeiro presidente dos Estados Unidos morreu? Vamos lá. Aqui tem um bocado de gente que fez faculdade que estudou. Por que ele morreu? Sabe não? Deixa eu te dizer então. O primeiro presidente morreu na nação que nascia e que hoje é a maior potência do mundo, porque ele foi submetido a uma sangria. Porque os médicos da época acreditavam que o sangue dele estava impuro, por isso que ele estava doente, então era cortar, tirar o sangue velho e botar sangue novo, ele ia viver. E ele morreu, o primeiro presidente da maior nação do mundo, por uma sangria. Essa era a medicina nos dias da irmã White. Completamente perdida. Tinha médico que o cara estava doente e falava assim, é porque você não está fumando cachimbo ou charuto. Se você fumar, você vai melhorar. Tinha médico, irmão, você acreditava que um leito de hospital, numa cama no hospital, na casa de um doente, jamais podia entrar vento algum, porque o vento é que trazia morte e doença. Aí você já pensou o cara respirando aquela imundície dele mesmo, do ar poluído dele mesmo, durante um dia inteiro, um ano inteiro? Essa era a medicina. Então os cientistas médicos de hoje, eles pegam, sabem como era a medicina americana, leem o que a irmã White escreveu e só chegam a uma conclusão. Essa mulher tem que ter tido alguma coisa por trás dela. Porque nenhum ser humano, por mais inteligente que fosse, por mais que separasse tudo que a medicina tinha na época para tentar tirar o que era bom lá do meio daquela medicina estragada do século XVIII, XIX, ele não ia tirar nada, porque não tinha nada que prestasse. Então esses cientistas estão se convertendo por causa dessa mensagem. E nós que conhecemos essa mensagem estamos enfiando ela debaixo da terra. Cientista lá de fora que nunca ouviu falar de Jesus na vida, está começando a querer conhecer Jesus por causa de uma revelação. E nós que temos essa revelação estamos enfiando ela debaixo da terra, que não queremos nem saber dela. Presta atenção, queridos. Pode ir. Isso aqui, tem coisa que ainda vai se cumprir. Deixa, nós vamos ver algumas coisas aqui daqui para frente, depois vocês chegam às suas conclusões. Deus tem uma verdade para os nossos dias. Será que nós estamos prontos para ouvir? Será que nós vamos usar a fórmula que Deus espera e é assim que Ele atua por princípio? Fé e prática, fé e obras? Não para salvação, só lembrando, tá bom? Isso é para a nossa proteção, para o nosso amparo. Queridos, tem algo de Deus que eu vou falar essa semana, uma revelação de Deus, que o dia que eu li eu fiquei assim, meu Deus, que plano lindo, perfeito, e nós estamos bagunçando o plano de Deus. Vai. Só algumas revelações de Deus aqui. Vivemos em um período da história do mundo, na verdade, demasiado solene para que sejamos negligentes ou descuidosos. Precisais orar, crer e obedecer. Pode ir. Isso foi de 1894. Como eu falei, agora vão começar a vir algumas coisas pesadas de se ler. Podeis professar crer todo o ponto da verdade presente. Mas a menos que pratiqueis essa verdade, isso o quê? Nada aproveitará. Mas pastor, eu não sei ainda o que é a verdade presente, você vai saber amanhã.
Mas já guarde isso aí no seu coração. A verdade presente para esse tempo deve ser crida e seguida em ligação com os princípios da reforma de saúde. Deus está avisando, Deus está falando. Pode ir. Todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões, natureza carnal. A menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser genuíno, obediente servo de Cristo. Deu para entender ali? A menos que a minha paixão, a minha natureza carnal esteja submissa a Deus, eu não sou um verdadeiro adorador de Cristo. Eu não sou um verdadeiro servo de Cristo. Queridos, agora isso é muito sério, porque Deus está falando o seguinte, e lembra do que eu falei aquele dia? Não é questão de olhar e falar assim, Senhor, controla a minha natureza. O Senhor não controlou, então está tudo bem, né, Senhor? Eu vou continuar assim. Não é isso que Deus está revelando aqui para mim e para você. Deus está revelando que se nós não fizermos, a menos que ela esteja ali, abaixo, é a condescendência com o apetite e as paixões ou natureza carnal, que torna a verdade sem efeito para o coração. Impossível é ao Espírito e ao poder da verdade santificarem um homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e paixão. Ser humano que é dominado pela natureza carnal, queridos, é impossível que ele seja santificado. Deus não está colocando aqui nessa revelação que vai ser difícil. Tudo bem, se é a sua natureza carnal que te domina, vai ser difícil, vai ser com muita luta que Deus vai conseguir fazer com que você seja santificado. Não, Deus está colocando que é impossível. Vai. Olha aí de novo. É impossível ao homem apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto persistir na condescendência com hábitos que o privam do vigor físico, mental e moral. Aí você pode se perguntar, pastor, eu não sei se eu tenho hábitos que são condescendências e que estão me privando disso aí não. Você vai saber essa semana. Eu te garanto que você vai saber. Durante essa semana que terminar, você vai falar, rapaz, eu tenho esse problema. E eu vou te adiantar, viu? Não é um só não. É impossível ao intemperante ser um cristão. Precisa falar mais alguma coisa aqui? Irmãos, olha que revelação de Deus. Deus aqui não botou meia palavra para deixar a gente... Ele está falando, sendo mais do que claro, é impossível a um intemperante. O que é um intemperante, pastor? Você vai entender essa semana. Ser um cristão, pois suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. Em outra palavra, qual natureza que domina aqui nesse exemplo aqui, que nós estamos lendo nessa citação aqui? Qual a natureza, queridos? Natureza carnal. A natureza carnal é que domina a vida do cidadão. É impossível ele ser cristão. Vai, eu acho que, não sei se tem. Olha isso aqui. Enquanto se recusam a crer e obedecer a alguma ordem do Senhor, a revelação do Senhor, perseveram em apresentar a Deus sua formal adoração. Estão ali, né? Na igreja, biblinha e tal. O que é que diz aí, queridos? Leia para mim, fazendo um favor. Ou leia para você mesmo. Não há nenhuma simpatia da parte do Espírito de Deus a semelhante culto. Agora você entendeu melhor por que às vezes a gente vem na igreja e às vezes o culto foi tão assim porque o pregador é um intemperante, a igreja está toda intemperante, e a gente sai daqui e fala assim, puxa vida, parece que o culto foi tão vazio, parece que Deus nem estava lá. Aqui a resposta aqui. E ele não estava mesmo não, porque não há simpatia nenhuma dele. Não coloca, não, Deus se simpatiza com esse culto, com essa adoração. Não é muito não, mas ele se simpatiza. Deus está revelando, isso aqui é a revelação de Deus, queridos. Não há simpatia nenhuma. E aqui entra o porquê que muitas pessoas vão lá e oram. Pastor, eu já ouvi isso, cansei de ouvir isso na minha vida. Eu tenho hora que eu tenho a sensação que minha oração não passou do teto. E olha, eu vou te dizer com tristeza no coração, é a pura verdade. Uma adoração vazia. Lembram que eu falei aqui na primeira palestra?
O princípio do grande conflito é adoração e obediência. Satanás não quer te levar lá para fora da igreja. Ele quer fazer simplesmente que a sua adoração seja formal. Porque se a minha e a sua adoração são formais, é uma adoração de perdido dentro da igreja. Satanás está morrendo de rir. E eu estou feliz, que eu estou achando que eu estou salvo. Estou achando que eu estou com tudo certinho, que a minha vida está nas mãos de Deus, que eu estou obedecendo a voz de Deus. Quando Deus está me revelando as coisas, entra no ouvido e sai no outro. E a minha adoração para Deus é uma adoração vazia. Pode ir. Todo mundo já leu? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu espero que você não me entenda mal. Eu espero que você não pense, pastor, você não está achando que é melhor e tal. Não tem essa besteira na cabeça, não, irmãos. Quem me conhece melhor um pouquinho sabe, vocês estão olhando para um pastor que não tem essa presepada na cabeça dele, não. Mas, queridos, o dia que eu li isso aqui, e como eu falei para vocês, eu não sei como você vê Ellen White. Para mim, o nome dela não interessa. Para mim, interessa o que ela escreveu. E o que ela escreveu é revelação de Deus para mim. Tá bom? Porque o nome do profeta é o que menos importa. Isaías, Jeremias, Amós, João, isso não interessa. O interessa é a mensagem, a revelação. Porque a revelação vem de quem? De Deus. Então, para mim, quando eu li essa revelação aqui de Deus, para mim, irmãos, eu chorei. Eu chorei que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha para a minha vida, Senhor. E eu sei que, querendo ou não, as pessoas olham para o pastor e esperam ver no pastor um exemplo. E eu olhei isso aqui e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Olha o que Deus está falando aqui, queridos. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Por que, pastor, que Deus coloca em palavras tão duras? É impossível. Você vai entender essa semana. Mas Deus não está falando aqui, queridos, que vai ser difícil, vai ser custoso. Não, Deus está falando que é impossível. E lembre-se, a perfeição cristã que eu estou falando aqui é aquela que eu falei no início. Você cai, se levanta, mas você está seguindo a Deus. E Deus olha para você e vê você perfeito. Mas nem essa, ainda que incompleto, mas perfeito. Mas nem essa nós conseguimos. Por quê? Porque o apetite está solto. O que é rédea solta ao apetite, pastor? O que é isso? Como é que eu sei se o meu apetite, eu estou dando rédea solta para ele ou não? Você vai saber também essa semana, você vai entender isso tudo, mas eu queria que isso ficasse gravado na sua cabeça. Olha o que Deus está dizendo, olha, irmãos, isso foi revelado há 150 anos atrás. Há 150 anos que Deus tem cuidado desse povo e essa mensagem está debaixo da terra. Está parecendo aquele tesouro de Ali Babá e os 40 ladrões, né? Não é o Ali Babá e os 40 ladrões que tinha um segredo para falar, uma opção de coisa para abrir, porta e tal, para chegar até o... Essa mensagem tem 150 anos, Deus está falando para mim, para você há 150 anos, filho, eu tenho que cuidar de você, para você me ouvir, para você me entender, para você saber a minha vontade, para você compreender o que eu quero para você, para onde eu quero te guiar, eu tenho que guiar a sua vida, eu tenho que estar na sua vida, eu tenho que fazer algumas coisas, filho. E aí, infelizmente, nós pegamos essa mensagem aqui, porque é uma mensagem dura, e nós gostamos de mensagem que fala assim, está tudo bem contigo, você está bem, eu estou bem, está todo mundo bem. E guardamos essa mensagem, pode ir. Só essa pergunta aí, para você responder para você mesmo. Qual será a nossa história? Será que nós vamos ter fé, prática, e colher a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus? Ou só conheceremos a revelação de Deus? Só vou relembrar aqui. Pode desligar o vídeo projetor. Deus só age por princípios. Deus só age por leis. Tá bom? Quando eu me coloco fora da lei de Deus, que é igual isso aqui, ó. A lei de Deus é um muro que me protege do lado de fora, do mal que está lá fora. Quando eu me coloco aqui e começo, Senhor, ajuda, Senhor, cura, Senhor, faz, Senhor, atua, Senhor. Ele está lá do céu, só olhando para mim. Porque ele não vai agir aqui. Vou falar uma citação para você que eu não sei se você conhece, provavelmente não. Eu conheci há pouco tempo atrás. Eu como pastor,
não tenho autoridade de Deus para ir na casa de um doente, que eu sei que ele está doente porque ele quebra as leis de Deus, e ficar orando por ele, ó Senhor, cura, Senhor, levanta o teu filho. E não é assim que a gente faz? Está doente, qual é a nossa primeira reação? Ó Senhor, por que, Senhor, cura teu filho, Senhor, nós estamos esperando, Senhor. Deus revelou que eu, como pastor, não tenho autoridade dada por ele para fazer isso. Ah, pastor, vai ficar doente então para morrer? Não. Eu vou lá e pergunto para ele, meu filho, como é que é a sua vida? Ah, eu faço isso, então você vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer isso, vai fazer aquilo outro. E eu vou pedir a Deus para te dar força para fazer. E se depois que você estiver vivendo dentro das leis de Deus, você ainda estiver doente, aí Deus me dá autoridade para vir cá e pedir para você cura. Mas antes disso eu não tenho poder para isso. Mas por que, pastor, que Deus age assim? É simples, para você entender. É como uma pessoa que chega perto de mim e fala assim, pastor, eu estou em adultério. E eu queria que o senhor orasse para o meu relacionamento dar certo. O que você acha? Quando uma pessoa está fora das leis de Deus, queridos, ele está em adultério com Deus. Nem você e nem eu temos autoridade para pedir a Deus nada por ele para curá-lo. Porque o Espírito de Deus diz que se nós orássemos assim, e se Deus respondesse a nossa oração pela nossa fidelidade, não dele, essa pessoa estaria livre para continuar quebrando as leis de Deus e só aumentando a sua culpa diante do céu e dos anjos. Então veja, queridos, o tanto que Deus é sério no lidar com o pecado e com as coisas do mundo, e o tanto que Ele te ama, porque muito antes da gente vir a esse mundo, Ele já tinha dado a mensagem. Uma mensagem para mim, para você, para dizer para mim, para você, filho, esse é o caminho para te proteger, para te guardar, para te amparar, para te livrar de problema, anda nele. Você andando nele, você pode me pedir, eu vou estar operando. Mas você andando fora dele me pedir, filho, eu não tenho como, porque eu não vou atuar contra as minhas leis por ninguém. Deu para ouvir? Vou repetir, Deus não atua contra as leis dele por ninguém, nem por seu filho Jesus ele o fez. Porque se ele o fizesse, quando Jesus estava para morrer, ele falava assim, vamos parar com esse negócio aqui. Tira meu filho da cruz aqui, vou destruir esse universo inteiro e faço tudo de novo, porque meu filho não vai passar isso por ninguém. Podia ou não podia ter feito isso? Mas não fez. Por quê? O preço do pecado era o quê? Morte do pecador. Morreu um que não era pecador por você. Ali Deus fez justiça e ali Ele fez amor. Queridos, esse Deus, eu estou falando isso por quê? Porque tem gente, e você vai entender melhor essas leis de Deus, que eu não falo de 10 mandamentos não, viu? Porque para nossa surpresa, para minha surpresa, eu descobri que não entendo nada dos 10 mandamentos. E a gente se acha, sei tudo dos 10 mandamentos. E eu aprendi pesquisando na revelação de Deus que eu não sei nada dos 10 mandamentos de Deus e duvido que você saiba. A gente tem um vislumbre. Mas quando Deus, Ele colocou as suas leis, Ele colocou para que nós vivêssemos nela, dentro dela. E dentro dela, meu querido irmão, a proteção. Noé viveu dentro da lei que Deus recebeu. Deus deu para ele, viveu. Foi protegido. Qual vai ser a sua história? Amanhã você vai descobrir qual é a verdade para os nossos dias. Quais leis Deus tem para os nossos dias aqui que nós estamos pisando nela. Aliás, não estamos pisando nela, nós estamos sapateando em cima delas. Eu espero em Deus, meu querido irmão e irmã, que você tenha uma decisão séria no seu coração. Porque, como eu falei para você, irmãos, na minha vida isso faz uma diferença que você nem queria imaginar. E eu, quando eu olho para as minhas igrejas hoje, só Deus sabe o quanto eu choro de tristeza. Por tudo que eu como pastor não fiz antes, por tudo que eu como pastor não fui exemplo, e por tudo que eu como pastor não ensinei. Então venha amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a verdade presente. E venha preparado, tá bom? Porque você não vai ouvir coisa que você vai gostar, não. Te garanto isso. Eu sei que você pode pensar, pastor, mas você assusta a gente assim. Não está, querido. É porque se a gente já vem preparado para ouvir coisa dura, para ouvir coisa que vai sacudir a vida da gente, a gente sai daqui melhor. Se a gente não vem assim, a gente vem cheio de preconceito. Não, eu acho que aqui não é assim, eu acho que é assim, assado. E eu fico muito tranquilo, porque nada do que vai ser apresentado aqui são coisas do pastor Judson. São revelações de Deus para a sua e para a minha vida. Que Deus te abençoe. Deus se revela através de Jesus. Mostrou. Deus se revela através dos profetas e traz mensagem para nos ajudar. A resposta, só sua. Só sua. Que ela seja uma resposta positiva, é meu desejo, é a minha oração na sua vida. Vamos ficar de pé? E vamos encerrar fazendo uma oração. E amanhã às 7h30 nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser.
Bom Pai Celestial, ó Pai, ao longo dos anos o Senhor tem inspirado os teus filhos, profetas, a escreverem a tua revelação para nós, a tua vontade para as nossas vidas, aquilo que é o melhor para nós, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos fazer realmente prósperos, ó Pai. Muitas dessas revelações, ó Deus, infelizmente nós não conhecemos, ou por não conhecer mesmo, ou por não ter interesse em conhecer. E muitas outras que são fundamentais, ó Pai, o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer durante essa semana. E nós queremos lhe agradecer, ó Deus, porque independente do profeta que o Senhor tem utilizado no passado, o Senhor deixou a mensagem para nós. Independente, ó Pai, de o quanto foi difícil essa mensagem chegar até os nossos dias, elas chegaram para nos ajudar. Porque muito antes que nós viéssemos a existir, o Senhor já estava preocupado conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tanto amor. Muito obrigado, ó Pai, por tanto cuidado, por se preocupar conosco, a ponto de gastar tanto tempo, ó Deus, da vida dos teus filhos, escrevendo, nos alertando, nos convidando, nos chamando, nos fazendo entender, como crianças que são ensinadas pelos pais, de que o caminho para te servir da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja, ele com certeza precisa ser seguido da tua maneira. Por isso, Pai amado, abençoe cada um aqui, ó Deus. Muitas revelações tuas, ó Pai, nós conheceremos ainda durante essa semana. Algumas, ó Pai, serão mais fáceis de serem digeridas por nós. Outras, ó Deus, nós vamos discordar de todo o nosso coração. Mas, Pai Celestial, dá-nos a humildade de entender primeiramente que se o Senhor se revela para nós, o Senhor espera que nós creiamos, mas que nós também busquemos o poder para obedecer. E assim fazendo, colhamos os resultados que o Senhor espera para nós, ó Pai. E que todos possamos entender que por trás disso tudo está um Deus de amor, querendo restaurar em nós a sua imagem e semelhança de um Pai de amor, um Pai espiritual, a semelhança de caráter que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai, e traga-nos amanhã de novo, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém, ó Pai.